Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara nesta espetacular Bodega do Sertão. A Bodega do Sertão que deixa a gente realmente com água na boca, mas você não tem problema, você tira a água da boca e vai comer os 70 pratos quentes que tem aqui, você sai magistralmente bem, batendo palmas para a comida do sertão, que, diga-se de passagem, está cada vez mais famosa no Brasil, fora do Brasil. Estão começando a imitar essa comida simples, mas altamente gostosa, que é a comida sertaneja. Eu acho que nós estamos dando um belíssimo exemplo para isso. Eu estou recebendo, e não podia deixar de ser no dia de hoje. O dia de hoje é o dia que eu estou gravando, porque foi ontem. Para vocês, hoje foi ontem. E ontem foi um dia histórico, quando o Senado aceitou a admissibilidade em relação ao processo de impeachment da presidente, afastou a presidente, tomou posse um novo presidente, pelo menos por até 180 dias. Dizem que esses 180 dias vão ser resumidos em 90, não a permanência dele, mas o processo por si só. E o processo teve variáveis assim interessantíssimas. Eu não podia deixar de conversar e pedir para conversar sobre isso e algumas coisas mais com um dos advogados mais competentes que eu conheço, inclusive na área eleitoral, onde ele é um expert e que ele já deve estar imaginando o que vai acontecer por aí, não só nas eleições municipais, como nas outras próximas, que serão majoritárias, que é o meu amigo Marcelo Bravo. Tudo bem, Marcelo? Geraldo, tudo bem. Que prazer, Deus, receber você. Prazer todo dia meu. Como esse, né? Um dia emblemático. Um dia diferente, isso. Até porque nós estamos a segunda vez vivenciando um momento deste no país. E um dia que hoje eu ouvi uma frase que, na verdade, ela fica para mim na mente e para a posteridade, que nós vivemos novos tempos. Tanto vivemos novos tempos que no passado todo mundo sabia quem eram os 11 jogadores da seleção. Hoje ninguém sabe mais. Mas todo mundo hoje conhece os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Quer dizer, mudou realmente a coisa. E a propósito disso, e aproveitando essa frase, aproveitando essa nova situação de Brasil, você acha que a probabilidade de nós termos um Brasil melhor povoado de mente em relação à governabilidade no futuro, ela começa a partir de agora, a partir desse entendimento? Geraldo, eu acho que já começou há algum tempo. Certo. Algumas pessoas talvez não tenham essa percepção. Até porque a circunstância da presidente estar afastada do cargo com admissibilidade do impeachment não alterou algumas coisas que estão acontecendo. E um exemplo é a Lava Jato. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, também no dia de hoje, admitiu o processamento da denúncia que foi feita contra o senador Aécio Neves, que foi o concorrente direto da presidente Dilma. Ou seja, está demonstrando que ninguém está fora ou acima ou não pode ser alcançado pelo palio da lei. Todo mundo hoje está submetido ao palio da lei. Uma enorme mudança, sem dúvida alguma, foi uma enorme mudança, não é? Enorme. E que precisa, eu acho que todo político, todo homem público, ele tem que saber que ele pode ser investigado, ele tem que saber que tem que prestar contas, claro. Ele tem que saber que não basta ser apenas não basta apenas ser realmente honesto, mas tem que ser a mulher de César, tem que mostrar que é honesto, a gente tem que mudar os conceitos. Mas não adianta mudar esses conceitos se em contrapartida não vier uma conscientização para a população. Não tenha dúvida. Eu acho que o marco maior para o Brasil é justamente isso, que todos nós venhamos a lembrar que voto não tem preço, voto tem consequência. E que justiça existe. Existe, sem dúvida. Isso me parece que começa a aparecer de uma maneira mais clara. A população começa a acreditar que a justiça existe. Se ela não acredita ainda na fase baixa do judiciário, naquela faixa que cuida do crime comum e que ainda não tem realmente uma máquina engrenada, ela começa a acreditar naquela máquina maior, que é o Supremo Tribunal. Não é verdade? Não tenha dúvida. Ou nas coisas maiores. A propósito disso, e já que você tocou no assunto do Aécio Neves, também existe aí em andamento alguma coisa pedindo o impeachment do próprio presidente que acaba de assumir.
Não é isso? E acredito, Geraldo, que tudo tem que ser processado. É. Ninguém pode ficar longe ou fora do alvedrio da lei. É claro que você tem que analisar o caso concreto, saber se realmente existe ou não o preenchimento dos requisitos legais. Apesar que nós temos uma legislação, quando se trata do impeachment, muito antiga, é o decreto, a lei 1079, que é de 1950, mas ele diz em quais casos pode estar ou não caracterizado em tese o crime de responsabilidade. Apesar de 1950 não existir a lei de responsabilidade fiscal. Não tenha dúvida. Não é verdade? Mas foi uma lei que ela foi recepcionada pela Constituição. A própria Constituição trata também no artigo 85 da figura do afastamento do próprio presidente da República e que você tem que criar algumas temperanças aí no sentido de você poder conciliar. Até porque hoje o gestor ele tem que observar que ele tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que cumprir a lei de licitação, que ele tem princípios norteadores da administração, não apenas administrativos, mas financeiros. Se assim agir, certamente ele não vai ter problema. No caso específico da Dilma, e ela se defende dizendo que governos anteriores praticavam a pedalada fiscal, que governos anteriores usavam o crédito dos seus bancos oficiais e por conta disso quebraram inclusive os bancos oficiais todos por conta da má utilização daqueles recursos pelos estados, sobretudo pelos estados, e ela se baseia nisso para dizer que se todo mundo fazia, por que eu não podia fazer? Quer dizer, é uma defesa idiota. E tem que lembrar que um erro não justifica o outro. Se houve um erro no passado, que se busca punição. Agora, o crime de responsabilidade, ele só pode ter eficácia ou ele só pode ser levado a efeito no exercício do mandato. E é isso que esse Congresso está fazendo. Não é no sentido de punição, não é no sentido de estar partido A, B ou C. O Congresso está fazendo a parte dele. Que o processo é legal, não tenho dúvida, que o processo é constitucional, não tenho dúvida. E se houve no passado, se busquem os eventuais omissos, aqueles que tergiversaram, que não agiram, pode. Talvez tenha uma dificuldade aí quanto ao tempo, e não tem como voltar em razão dos diretamente envolvidos, certo. Até porque os presidentes da República não mais exercem os mandatos, não teriam punição nenhuma, mas você pode até buscar indiretamente a punição dos culpados que se omitiram. A punição moral, não é verdade? Agora, como é que você, como advogado, analisa as desculpas que a presidente Dilma coloca em relação às pedaladas, em relação ao crime que lhe é atribuído e, sobretudo, em relação ao que ela chama com muita vontade de chamar e de continuar chamando de golpe? Geraldo, não existe golpe. Não, claro. Golpe é se você não estivesse num processo constitucional, se você não estivesse sendo julgado pelo órgão competente. E o órgão competente está aí submetendo a isso, passou pela Câmara, observou. Esteve ontem à noite e hoje de manhã esteve no Senado. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, modulou, até numa interferência por vezes que eu acho indevida, dizendo como tinha que ser o rito. Então o processo é legal, eu não tenho dúvida. E quanto à defesa, os próprios argumentos caem por si só. Quem tiver a possibilidade e a curiosidade, basta ler o artigo 4º da Lei 1079 de 50, que vai ver em um dos incisos justamente isso, atentar contra o quê? Orçamento público. Perfeitamente. E o que é a pedalada fiscal? Nada mais, nada menos do que atentar contra o orçamento público. Contra o orçamento público, porque ela não podia fazer aquilo dentro, de jeito nenhum. Fora do orçamento. De jeito nenhum. Não é verdade? Aliás, é muito claro isso. Você não pode trabalhar fora do orçamento. Isso se aplica, Geraldo, que às vezes a gente não tem essa percepção, não apenas ao governo federal, não, aos governos de estado, aos municípios em geral. Tem muita coisa que acontece que as pessoas pensam que é normal e que é regular, quando não é. Você tocou num assunto muito interessante, principalmente para nós que trabalhamos com o Tribunal de Contas, e de saber exatamente qual é a similaridade entre um município estar praticando coisas iguais, absolutamente iguais, às que foram praticadas por um presidente da República. A consequência é a mesma. É a mesma consequência. E talvez não se vá buscar. Na verdade, para a situação relativa ao município, ao prefeito, você não vai aplicar a Lei 1079, mas você tem um decreto específico, que é de 67, que se aplica, que é o decreto 201. Que diz o quê? Que trata do crime de responsabilidade. A mesma coisa.
Se você atentar contra o orçamento, se você atentar contra os princípios ali norteadores e que estão fixados, você pode ter consequências, tanto no âmbito da Câmara, você sofrer um processo político-administrativo, como consequências no âmbito da improbidade. Muito bem, e passível, portanto, de perder seu cargo. De perder o mandato, como ocorre com regularidade, é a coisa mais comum que existe. Bom, corre também um processo de cassação na área eleitoral, e aí de cassação seria a presidente Dilma e o presidente Temer, não é isso? Há uma diferenciação, porque quando a gente trata do impeachment, que é um processo político-administrativo, apenas quem era o mandatário, quem é o mandatário é quem sofre as consequências. Quando se trata da situação eleitoral, a consequência ela atinge a chapa, porque se houve beneficiamento ilegal, esse beneficiamento beneficiou e atingiu não apenas a presidente, como o vice também. Exatamente, aí são obrigados. Como é que está esse processo? O processo está tramitando, inicialmente ele tinha sido trancado, a relatora, se a memória não me falha, no âmbito do TSE, a ministra Maria Tereza, e houve posteriormente um agravo regimental, esse processo foi reaberto e pelo que me consta ele está em fase final aí para que possa ser julgado plenariamente. Muito bem. Deixa eu tocar num assunto interessante, em função da defesa que o cidadão fez, e o povo fica parado assim ouvindo, que foi a questão da cassação do Delcídio Amaral. E ele, quando fez a defesa dele, ele disse, não tenho dinheiro lá fora, não tenho conta lá fora, não sou criminoso, não pratiquei nenhum ato errado do tipo corrupção, etc. No entanto, ele foi cassado por obstrução à justiça ou tentativa. O que foi? Ele foi cassado por decoro parlamentar, quebra do decoro. Isso. E o decoro é um tipo aberto. O que é quebra do decoro? É você praticar algum ato que seja contrário não apenas à sua atuação na qualidade parlamentar, mas que atente contra a democracia, contra os princípios. E a circunstância de você obstruir na maior operação até hoje existente, com consequências gravosas, não apenas para os envolvidos diretos, mas para toda a nação, e sem dúvida nenhuma é quebra de decoro. Foi bom você falar nisso, que o decoro é profundamente amplo, porque me leva no tempo e no espaço à década de 50, quando existia um parlamentar, naquela época a capital ainda era no Rio de Janeiro, chamado Barreto Pinto. E o Barreto Pinto afrontou toda uma Câmara, tirando as calças dentro do plenário, ficando de cuecas. Não sei se você conhece esse fato. Não, conheço não. E ele foi cassado por decoro parlamentar naquela época, na época de 1950. Foi fotografado, então, coisa de cuecas na Câmara, o samba-canção, o famoso samba-canção, e perdeu o mandato. Isso é falta de decoro. De decoro, sem dúvida alguma. Quer dizer, qualquer tipo de atentado, seja ao pudor, ou seja, até a personalidade do outro, pode ser caracterizado como tal. Pode sim. E precisa agora não apenas a Câmara, mas o Senado, mas as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais começar a implementar efetivamente um controle. Não é no sentido de tolher a atividade parlamentar, mas no sentido de que aquelas pessoas possam dignificar o parlamento e a sociedade. Ser mais rigoroso. Mais rigoroso. É isso aí. Eu vou pedir licença a você para ir aos nossos comerciais, lembrando, e vai ser muito rápido hoje, porque eu vou lembrar rapidamente da lojinha da Algás Conforto, que você deve visitar para saber a aplicação do gás. O Riacho Doce Beach Residence é um empreendimento em Riacho Doce com 303 apartamentos, todos com vista para o mar. Vou lembrar da Ecoprime, que é aquela loja que você entra com o seu carro, ele gasta meio litro de água, lava seu carro, meio litro de água, e você sai com o carro como se tivesse saído de fábrica, e é muito bom, realmente muito bom. Tenho que lembrar da nossa bodega do sertão, e sem dúvida alguma do filé do Zezé, onde de 15 em 15 dias nós vamos lá e fazemos essa mudança e fazemos o nosso bate-papo lá, e quando a gente está lá, a gente fala muito bem da bodega do sertão também, mas o filé do Zezé vale a pena você conhecer se não conhece. Voltamos já.